Mais um vídeo da série O que te vendem errado. E dessa vez eu vou falar sobre banco ou corretora de câmbio. Sim, a gente vai tocar num ponto muito dolorido que é grana. Exatamente o quanto você tem a pagar, o quanto você tem a receber do seu cliente. E o que te vendem errado. E de fato, tem muita história errada por aí, tá bom? Solta essa vinheta, acompanha esse vídeo. Tô esperando vocês lá. Bora! Gente, eu trago novidades. Vocês sabiam que o canal Como é que Faço tem todo o meu conhecimento? Então, todos os meus e-books à venda lá, os cursos à venda lá e também tem o pré-curso de importação, onde você coloca meia dúzia de coisa e rapidamente você vai ter quanto vai custar a importação chegando para você. É uma estimativa, mas para você não ficar no escuro. Então, está interessado? Que tal vocês entrarem no nosso site, verificarem tudo que a gente consegue te ajudar? É consultoria, é mentoria, é e-book, nós temos o curso na Udemy e tudo mais. Então vai aqui no www.canalcomexfacil.com.br que rapidamente vocês vão ver como é que eu consigo te ajudar fora do canal aqui. Interessou, né? Vai lá, toca aqui embaixo na descrição e eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar. Então, bora para esse vídeo, Thiago. Solta a vinheta e acompanhe. Tá bem bacana e eu tenho certeza que nós do canal Como é que Fácil vamos conseguir te ajudar a importar e exportar. Solta a vinheta, acompanhe esse vídeo. Isso aqui é tua, Thiago. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão conosco há tanto tempo nesse caminho tão legal do Comex que por vocês a gente continua a fazer mais e mais vídeos, então de coração, muito obrigado, vocês são espetaculares, nosso combustível para tocar mais aula. Gente, eu estou fazendo uma série de vídeos que é o que te vendem errado. E começou lá atrás com despachante, já falei de agente de carga, já falei de trading e agora eu vou tocar num ponto muito dolorido para muito importador e exportador, que são os bancos ou corretoras. Gente, vamos falar uma coisa que é um português bem claro. Banco e corretora é um interveniente necessário, inclusive aula aqui em cima sobre banco e corretora que fecha o teu câmbio. Tá tudo certo. Só que eu falo que vendem situações erradas. Elas vendem situações que não existem. Vamos lá, e eu vou colocar no quadro aqui do lado. Toda vez que você tem um câmbio para fechar, uma importação para pagar ou alguma coisa do tipo, você vai e entra, sei lá, num portal da vida, um UOL da vida, etc. E tá lá a cotação do dólar, sei lá, 5,50, por exemplo. Você liga para o banco e fala assim: banco, eu preciso fechar o câmbio. Nunca vai ser 5,50. Lembrando que aquele dólar é o dólar comercial, gente. É o dólar comercial de compra. Como assim, Thiago? Eu explico para você. Esse dólar é um dólar de ideia, de parâmetro, mas ele sempre vai ser maior. E o banco corretora que te vende no net, ou seja, é aquele dólar do UOL da vida, tá errado. Ele tá ali para fisgar você como cliente. É um fato interessante que tem muito banco corretora, principalmente corretora pequenininha, que faz isso. Olha, eu vou vender no NetNet. Não existe. Banco corretora tem que ter lucro. Assim como todas as empresas têm que ter lucro. Não somos ONG. A gente vive do Comex. A gente vive com isso. Então, a gente tem que ter lucro. Tá tudo certo. E aí, então, assim, se você entra no UOL e vê 5,50 e o banco corretora vende a 5, sei lá, 58, tá tudo certo. É o spread que eles falam. É o quanto a operação vai ser cobrada perante a tudo isso. Bem interessante. Tem que seguir por essa linha. Eu estou dizendo o seguinte, gente. São intervenientes importantes para a gente conseguir trabalhar na área de comércio. Bem interessante. Então, assim, aquele vendedor de câmbio, vamos dizer dessa forma, que vende a NetNet, já está errado. Ele está ali para conquistar você. E tem as letrinhas miúdas,
que elas são perigosas. Como assim perigoso, Thiago? Se ele te vende no NetNet, ele tem que ter ganho em alguma coisa, né? Então, assim, letrinha miúda, gente, olhem diretamente para isso. Outra coisa que é muito complicado e vendem por aí a rodo é quando existe um hedge cambial. Aula aqui em cima sobre esse tipo de situação. Hedge cambial, gente, é uma proteção que existe para o seu câmbio. Sim, hedge cambial ou qualquer outro tipo de operação, como o Finimp, aula aqui em cima sobre isso, são proteções que você pode fazer pensando no futuro. Então vamos pensar o seguinte: você vai fechar um Finimp com pagamento futuro, sei lá, para o ano que vem. Daqui 12 meses você vai pagar esse Finimp. Ok, segue o barco. Mas ele tem algumas travas. Por exemplo, putz, eu já tenho dinheiro para pagar. Não, não pode. É um risco muito grande. Ou então uma outra coisa que o dólar está explodindo 5,80 e você fechou o Red ou o Finimp a 5,50. Lembrando que é muito interessante você trocar muita ideia antes de bater o martelo. Lembre-se, todos os nossos fornecedores, isso eu estou falando para importação, têm recebimentos em dólar, euro ou libra. Então, assim, quanto mais a moeda valorizar, quanto mais o real valorizar, é melhor para você. Quanto menos ela valorizar, é pior. Então, assim, um pouco de cuidado, tem que ter muita informação. E às vezes o banco ou corretora te vende um Finimp e um hedge cambial. Errado. Toma um pouco de cuidado com isso. Uma outra questão aqui que eu já ouvi muita empresa que faz exportação, principalmente, errar feio. Ela fala o seguinte: tenho dinheiro no banco. Ah, tenho que contratar uma corretora para fechar esse dinheiro para mim ou receber na minha conta. Eu contesto um pouco essa história. Por quê? Se o dinheiro está no seu banco, já foi transferido perante uma exportação, você concorda comigo que ele já é seu? Você só precisa fechar o câmbio? Para que você vai falar com a corretora, meu filho? Não precisa falar com a corretora se o dinheiro já é seu. Liga no banco, fecha o câmbio e está tudo certo. Então, para esse tipo de situação, para uma exportação, eu contesto um pouco a questão da corretora. Mas eu não estou dizendo que está errado. É uma comodidade muitas vezes. Mas lembra, o seu dinheiro já está disponível. A não ser que você queira fazer alguma coisa aqui e ali, reverter esse dinheiro na importação. Não sei. Mas tudo depende de visualização. Numa exportação, gente, a questão é toda muito mais simples. Então, toma um pouco de cuidado. Lembra das letras miúdas. Mas um fato muito importante que muita gente vai me xingar aqui, eu tenho certeza de jogar pedra em mim. Sabe o que acontece? Qual que é o pior de todos? É quando você fecha com um banco ou corretora e ele fala o seguinte: eu preciso de 3 dias para mandar o dinheiro para a China. Balela! Hoje em dia, essa velocidade de envio de dinheiro, de montantes, etc. e tal, para a China, que é do outro lado do mundo, acontece em até 24 horas. Não existe mais esse tempo de, vamos dizer, de trabalho de carga. 24 horas. Os espaços foram quebrados, então não precisa mais ir para um banco em Nova York, por exemplo, e do banco de Nova York ir para o banco, sei lá, de Xangai. Estou inventando, mas não tem mais esse caminho, é direto. E o que eu quero dizer? Tem muito banco e corretora que ainda age dessa forma para trabalhar o seu dinheiro. Nossa, Thiago, mas isso é ilegal? Não, não. Não é que seja ilegal. É errado. Tá errado. Então, se ele te vende aquela ideia de daqui 2 dias está na China o seu dinheiro, conteste. Conteste muito, porque ele pode diretamente enviar esse dinheiro para a China, tendo o SWIFT. Tendo o SWIFT, acabou. Então, assim, diretamente, óbvio, você tem que ter o SWIFT certo. Para isso, ir direto para a China, ir direto para o seu fornecedor. Então, tem um pouco de história aí. Quando você sentir que aquilo tudo está um pouco confuso, vai para os Estados Unidos e de lá vai para a China, conteste. Porque muitas vezes o banco ou corretora, principalmente corretoras, são desse tamanhozinho e está trabalhando com o seu dinheiro para outros. Nossa, Thiago, mas isso é legal. É, totalmente legal. Banco e corretora, gente, eles têm que ser vinculados ao Banco Central.
O Banco Central tem que dar o aval para eles trabalharem. E tem muito banco, aliás, muita corretora por aí, e banco também, esses bancos fintechs da vida, que dizem que trabalham com o Banco Central, tem número aqui e ali, e é mentira. Te vendem uma história mentirosa. E aí o que acontece? Não acontece, o seu dinheiro some. Então, muito cuidado. Pesquisa. Vai atrás das informações perante o Banco Central. Sim, o Banco Central é capaz, e é normal, ele te passar informações daquele CNPJ que vai fechar o seu câmbio. E tá tudo certo, tá tudo bem. Ele tem que te passar informação, então vai atrás. Desconfia um pouco, gente. Se surgir alguém te ligar e falar assim: olha, eu sou de uma corretora, vamos fechar o seu câmbio? Vai atrás de informação antes de dar o aceite, de bater o martelo. Cuidado com banco e corretora que mexe com dinheiro. Esses bancos por aí que são fintechs que você não consegue falar com o gerente, muito cuidado. Mas muito cuidado mesmo. Uma coisa que não acontece mais, mas eu já vi acontecer. Tem muito banco e corretora que ficou no passado. Hoje em dia você consegue fechar um câmbio pelo WhatsApp, por exemplo. Ele te passa informação, você tem que fazer o depósito na conta e tudo mais. Normal, tá tudo certo. A operação funciona dessa forma. Mas tem muito banco ou corretora que você precisa ligar na mesa de câmbio e falar que vai fechar o câmbio passos atrás. Então, assim, não existe mais, as coisas melhoraram. Então, isso é um pouco que vende por aí. Olha, a gente tem que ter um certo cuidado aqui e ali com você. Então, liga na mesa de câmbio. Mesa de câmbio hoje em dia é automatizada. Não precisa ter mais aquela ideia do tipo, liga na mesa, fala com fulano, fulano vai fechar o câmbio, você passa a invoice, etc. Muito cuidado com isso. E uma última questão que é muito interessante. Você, importador, que vai pagar um câmbio para a China hoje, toma um pouco de cuidado com os tempos. Lembrando que D0, D1 e D2 são os tempos mais comuns, aliás, os aceitáveis por aí. D0, D0, liquidação direta, envio direto. D1, D1, liquidação amanhã, envio amanhã. D2, D2, liquidação daqui 2 dias, envio do dinheiro daqui 2 dias. O máximo não existe D3, D4, D5, D6, etc. O que você pode fazer é misturar os dois. D0, D1, D1, D2, D0, D2 e tudo mais. Tá tudo certo. Mas, se alguém te vender essa ideia de D5, D5, corre. Corre um pouco que isso é fria, Bino. É uma cilada, Bino. E eu confesso para você que eu já vi algumas situações do tipo acontecerem por aí. Tá bom? Eu realmente fico cansado com essas aulas. São muitas informações que eu vejo por aí que passam pra gente e a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá bom? Principalmente quando mexe com dinheiro, banco, muito cuidado com esses bancos virtuais por aí. Eu já tomei golpe, eu, pessoa física, já tomei golpe de banco. E corretora, vai atrás do Banco Central, veja se a corretora está certinha, se ela tem o número dela e se ela tem boa reputação no mercado. Só isso. Mas fiquem mais sossegados quando trata-se de um banco ou uma corretora conhecidos. É melhor. E não existe venda net-net. Não. Banco e corretora tem que ter lucro. Então, se é 5,50 no UOL, ele não vai te vender a 5,50, vai ser 5,58 por aí. Ele tem que ter o dinheiro dele ganhando em cima de você. Infelizmente ou felizmente, vivemos numa sociedade que trabalha dessa forma, tá bom? E ele tem que ter lucro, ok? Vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo, eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Como é que Sócio é consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar sem medo de ser feliz. Vem com a gente que eu dou o caminho das pedras sempre, para todo mundo trabalhar e crescer nessa área, que é bem interessante, tá bom? Aliás, gente, tô vendo pessoal que olha os nossos vídeos e não se inscreve no canal, então vão lá, se inscrevam no canal e tornem-se marinho de primeira viagem. Não dói nada, custa R$0, vocês vão ter acesso a quase 700 vídeos prontinhos, de graça, para todo mundo aprender e crescer nessa área. Bora! Clique no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e vocês receberem as nossas notificações de aulas, papos com o especialista, como é que faço em campo, que logo logo vai ter mais aula. Pergunte ao seu capitão. Qualquer dia, entra no Instagram,
faz sua pergunta que eu e a minha equipe, de graça, a gente esclarece suas dúvidas. E um quadro novo no meu LinkedIn do canal, que é o Drops Canal Comex Sócio. Todos os dias um texto curtinho, rapidinho, de bastidor de Comex, pra gente aprender e trocar uma ideia junto. Bora nessa? Eu tô esperando vocês, tá bom? Mas aliás, gente, já pediu like? Metralhem esse like. Faz o teu capitão feliz. Faz o YouTube entender que esse vídeo é legal pra caramba e ele mesmo dissemine para outras pessoas. Compartilha para aquele seu amigo que está começando a importar e exportar. Veja que banco e corretora tem sua segurança, o Banco Central, e vá atrás de informações. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, deixar seu elogio bacana, aquela crítica necessária, ou por que não, sugestão de aula. Eu estou aqui para ouvir vocês sempre. Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem e fazer exatamente a mesma coisa que acabei de falar para vocês. Comex, pessoal, é para todo mundo. Basta ter calo nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para seguir na área. Área incrível, tá bom? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.